Ô pessoal, tudo bem? Então tá, vamos fazer um vídeo sobre a guerra, tá? Bom, você sabe como funciona o meu canal, né? No meu canal, em primeiro lugar, a gente não julga nada, né? Porque se julgar, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Tem que fazer uma consideração fria sem julgamentos morais, certo? Porque, como disse o Nietzsche, ir além do bem e do mal, para a gente entender a realidade, né? Ao mesmo tempo eu misturo tudo. Aqui eu misturo ciência com religião, com o lado místico, com tudo, né? Mas sempre numa consideração fria e racional. E eu tenho uma hipótese sobre o mundo, sobre o globo, sobre o que está acontecendo na Terra, né? É uma hipótese. Não é uma afirmação religiosa, é uma hipótese como a ciência faz, e a ciência ela tem uma hipótese e ela tenta ver se os fatos confirmam a hipótese. Isso que é ciência. Então esse é um canal de filosofia, é um canal de ciência, né? E então eu vou naturalmente repetir algumas coisas que eu já falei, como sempre faço, né? Mas para a gente explicar o que é a guerra, o que está acontecendo, que guerra é essa, como é que a gente tem que se posicionar, cada um, né? Mas eu sou de esquerda, a maioria que vem no meu canal nem tem muita gente, mas é de esquerda, para a gente tentar entender e se posicionar, certo? Bom, o que acontece? Primeiro, o mundo é dividido entre a Ásia e o Ocidente. Grosso modo é isso. A Ásia lá é China, Japão, Coreia, Vietnã, né, etc. Índia, né? E o Ocidente é Europa, uma partezinha da África aqui e América, certo? E eu digo assim, o Ocidente é filho da Ásia, porque antigamente o modo de operar no mundo era o modo oriental de ser. O que é o modo oriental de ser? O modo oriental de ser não separa o natural do sobrenatural, está tudo junto. Então não tem assim, agora eu vou para a missa, sagrado, depois eu venho comer, profano. Não, o sagrado está junto com o profano. Por isso que o japonês ele organiza a sua mesa de um jeito e aquilo tem uma importância total, porque tudo é sempre sagrado. E é por isso que a Ásia é mais eficiente na fabricação. Eu já expliquei para vocês. Porque para um asiático fabricar esse controle aqui é uma meditação, ele mergulha dentro e ele mergulha completamente nisso. E tudo não tem como competir na fabricação. Não é na indústria. Indústria não é só fabricação. Tá? E o pessoal hoje em dia confunde isso. Então a fabricação foi lá para a Ásia, por quê? Porque a Ásia é melhor e é imbatível na fabricação por essa característica, certo? Então antigamente o mundo era todo o modo oriental de ser. E o Ocidente, não sei exatamente quantos mil anos atrás, nasceu o Ocidente. Assim dividido em dois, ele nasceu, certo? Inclusive fisicamente, uma parte na Europa, outra parte na América. Não fui eu que bolei isso. E isso é uma hipótese. Quem foi que bolou isso dentro da minha hipótese? Foi alguém, não me pergunte quem, que é o Deus desse canal e eu sou o seu profeta, certo? Ele já falou comigo? Já disse? Não, ele não fala, certo? Mas então eu tenho que adivinhar. Muito bem, vamos lá. Então alguém, não me pergunte quem, bolou assim, sabe? Então ficou a Europa, o lado europeu, com um modo racional de ser. E o lado de cá ficou com um modo, digamos assim, sobrenatural de ser. E aqui se trabalhava direto o sobrenatural, né? Como, por exemplo, os grandes testemunhos são os incas, os astecas, milhões de pessoas mergulhados num modo até hoje incompreensível para a gente, porque ele trabalhava num modo sobrenatural. O conquistador chegou aqui cumprindo uma sina de unir de novo as partes separadas, você me entende? Tanto ele tinha um anseio de chegar, como as populações aqui tinham religiões que diziam que uma parte deles que tinha ido embora iria voltar. Então, houve esse encontro. E o conquistador, para o qual aquilo tudo não era nada, passou por cima da civilização da América e construiu essa nova civilização em cima desse troço pré-existente. E que está dentro da gente de um modo ou de outro. Como eu disse para vocês, os modos de produção têm espírito. A gente já vai tocar nesse assunto de novo. E as regiões do mundo têm espírito. E as populações existentes aqui são criadas pelo espírito dos lugares. Então, aqui no Rio Grande do Sul tem vários tipos de índios. Um aqui em Porto Alegre, outro na Serra, outro na fronteira, outro na campanha. Eles tinham espíritos diferentes. E as populações existentes hoje nesses lugares têm o mesmo espírito. Às vezes a gente não se dá conta.
né? Então eu digo que todos esses povos já existiam. Só o conquistador veio, dominou e depois ele se tornou igual. Só que com costumes tecnológicos e tal, investimento é diferente, mas a essência é igual, certo? E o mundo é assim. É assim que eu vou explicar a guerra para vocês, tá? Por outro lado, o Ocidente, que foi criado pelo Oriente, ele veio historicamente cumprindo fases. Uma fase mais parecida com aquela originária, que nós chamamos feudalismo. Depois uma parte que nós ainda estamos, que é o capitalismo. E agora, pretensamente, uma nova etapa que a gente chama socialismo. E essas três partes, elas têm um espírito. Elas sempre existiram. O espírito do feudalismo sempre existiu. E ele é o espírito originário, ligado à terra. Vocês me entendem? Que tem relações mais tradicionais, mais conservadoras. Vocês me entendem? Depois, o espírito do mercador, ou o espírito do capitalismo, que sempre existiu, desde lá no início, segundo Max Weber, né, sempre existiu, ele foi crescendo, crescendo, tomou conta. E ele afastou para o lado a aristocracia agrária e tomou o comando em dois passos. Primeiro na Revolução Francesa, depois no final da Segunda Guerra Mundial. Finalmente a burguesia tomou o controle total e passou a extrair todo o excedente. Certo? Por isso que foi os Estados Unidos que dominou, porque ele já tinha submetido a sua aristocracia agrária no sul. Então ele era um país feito para comandar essa nova etapa. E quem que é os Estados Unidos? Ele é um cacique com um cacetete na mão, dando porrada, como xerifão do mundo. Não julguem, senão vocês não vão entender. Vocês me entendem? Não fui eu que inventei, nem vocês. Foi algo, alguém, não me pergunta quem. Por quê? Para cumprir um fim. Que eu não sei bem qual é que é, mas dá para imaginar. A civilização ocidental tinha que ir mais adiante, não tinha que cair ainda naquela coletivização que depois se mostrou ineficaz, porque ela tinha que avançar, a técnica avançar, porque o objetivo final é a terra sem males. A abundância, que é o espírito do socialismo, mas não estava pronto para isso. Agora já está pronto. A gente só tem que entender. Vocês me entendem? E nós estamos exatamente nessa transição, que vai levar a um mundo multipolar. Não precisa mais do mundo unipolar, certo? Só que veja, a gente está meio confuso entre Putin, não sei o que. Eu vou já explicar toda essa confusão para vocês. O que acontece? O que acontece, pessoal? Quando tem uma transição assim, como disse o Marx, o passado, as pessoas invocam o passado. Então elas começaram a invocar. O passado é o quê? É o mundo multipolar anterior. Anterior ao mundo unipolar. Que era o quê? Era um mundo multipolar. Do tempo da Belle Époque, do tempo antes da Primeira Guerra Mundial, que tinha a aristocracia agrária, a burguesia. Elas dividiam o excedente, né? Então, quando a burguesia tomou definitivamente o controle, ela acabou com o mundo multipolar e criou o mundo unipolar, que estabilizou o sistema e fez ele ir mais adiante, certo? Só que agora que vai surgir um novo mundo multipolar, a gente se confunde com o antigo mundo multipolar. Só que esse mundo multipolar da China, da Rússia e do Trump, ele é um mundo multipolar antigo, ligado à aristocracia agrária, ligado àquele pensamento antigo, aquele pensamento Deus, pátria, família, conservador. Esse mundo, os ideólogos desses três caras aí, eles querem acabar com a civilização, entendeu? Eles querem voltar atrás. Eles reputam a civilização moderna um mal. Eles querem extirpar o mal do mundo. Vocês me entendem? Eles querem voltar para trás. Eles não vão voltar para trás, sabe por quê, pessoal? Porque ninguém controla isso. Vai ir para frente. A gente só tem que ter clareza disso para se posicionar certo. A China e a Rússia eram parceiros no BRICS e provavelmente vão ser de novo, mas tem que ter um comando certo, o BRICS. Eles não podem comandar, entende? Então vamos estudar um pouquinho o BRICS. O BRICS surgiu, né? Brasil, o carro-chefe era o Brasil, era o Lula, certo? Brasil, principalmente Rússia e China. Ainda tem a Índia e a África do Sul, tá? Mas eu vou falar desses três aqui, até porque a Índia é meio parecido com a China assim. É o poder econômico dos BRICS. É uma jamanta, certo? Cada vez maior, cada vez é o poder econômico dos BRICS. E a Rússia? A Rússia é o poder armado dos BRICS. É o país mais armado hoje, mais avançado.
E isso, pessoal, é um perigo se ele está no comando. Não é ele que está no comando. Não é o exército que tem que estar no comando. Vocês me entendem? Não é o poder armado que tem que estar no comando. O comando tem que estar com o espírito. E quem é o espírito do BRICS, pessoal? É o Brasil que é o espírito do BRICS. Vocês entenderam? Porque o Brasil ele tem esse temperamento de misturar tudo, de todo mundo ser igual. A gente reclama. Mas o mundo inteiro sabe disso, que daqui vai sair alguma coisa, o mundo espera isso. E quando o Lula dominou os BRICS, o mundo ficou espantado, ficou maravilhado, só se falava disso no mundo inteiro. Vocês não sabem quantos livros na economia se escreveu sobre a superação do padrão dólar, sobre um novo mundo multipolar, e era o Lula o carro-chefe. Vocês me entendem? Porque ele é o espírito, nós somos o espírito do BRICS. A gente é vira-lata, só que a gente tem que entender. O Lula mostrou isso pra gente, sabe? Só que deu um problema, porque o Lula acabou o mandato dele, certo? A Dilma não conseguiu cumprir esse papel. Porque sabe por quê, pessoal? Porque é difícil. Não é qualquer um para substituir o Lula. Então, o Brasil tem que entender isso, porque quando o Lula se for, a gente tem que entender, tem que deixar de se vira-latas. Sabe por que está acontecendo essa crise, pessoal? É por isso que está acontecendo essa crise. Eu vou chutar aqui e vou me arriscar a dar um balão, mas não faz diferença, porque eu não sou nada, certo? Eu vou fazer uma previsão. Essa crise está acontecendo, sabe por quê, pessoal? Porque o Lula, ele fez 8 anos de governo. Sensacional. Era o suficiente para a gente já ter visto. Mas a gente ainda não viu. Porque o brasileiro é vira-latas. Ele diz assim, não, acho que a gente não pode. Não é a gente que vai resolver isso. Fica só olhando para os caras lá de fora, certo? Então tem que acontecer um grande enrosco, bem grande, para o Lula ganhar a eleição, ir lá e resolver para nós e o mundo finalmente ver de uma vez por todas o papel que o Brasil tem no mundo. A gente tem que deixar de ser vira-latas e assumir esse nosso papel. Não ficar olhando com os Estados Unidos, brigando com os Estados Unidos, ou então olhando de baixo para cima com os Estados Unidos, ou brigando não sei com o que. Deixa os Estados Unidos. Entende o que é os Estados Unidos. Sabe? Não fantasia. Entende quem é o Putin e a Rússia. Não fantasia sobre isso. Entende o que é a China. Não fantasia sobre isso. E entende que nós somos. E assume o nosso papel. Vocês entendem a minha explicação da guerra? Porque faltou o espírito. E aí o braço armado botou os pés pelas mãos. Agora o que acontece? Deu merda, né? O que acontece? O Putin já meio que engavetou o Bolsonaro, que é um imbecil. Para ele é muito melhor um imbecil, né? Porque ele tem os planos dele lá, mirabolantes do Putin, certo? Que o ideólogo dele lá, que é o Olavo de Carvalho dele, diz do destino da Rússia, do espaço vital da Rússia, certo? E a gente aqui caindo, numa viagem dessa, parecida com a do Hitler, não estou brincando não, tá? E não interessa quem está na frente, ele se sente no direito de passar por cima, certo? E isso precisa voltar para os eixos. É preciso restabelecer o BRICS no comando o espírito que vai comandar, porque eles se enquadram, né? Não tem problema. O problema é quando tu te encolhe e os outros levam para o outro lado. Levam para um mundo multipolar também, só que um mundo multipolar anterior, vocês me entendem? E o mundo multipolar que a gente quer é além desse, é um mundo de igualdade, de democracia. Democracia é além da democracia de hoje. Além dela, porque democracia não é só votar. Democracia é consumir. Democracia é a criança nascer e ela ter todas as coisas que ela precisa. Democracia é ter um Estado que pega essa criança e transforma ela numa pessoa. Vocês me entendem? Com os valores da sociedade, conhecendo a história da sociedade, conhecendo a ciência da sociedade, certo? E aqui fica um monte de crianças sem condições de se alimentar e outras que têm todas as condições ficam jogadas ao léu, sem que elas sejam educadas para serem pessoas na sua plenitude. Então, esse novo mundo, ele tem que ter isso, sabe? Porque também educação, regras, não é prisão. Prisão é ignorância. Vocês me entendem? As regras, elas não restringem a nossa liberdade. Elas ampliam a nossa liberdade porque a gente não fica perdendo tempo com besteiras.
Vocês entendem? Então esse novo mundo, ele tem que surgir. Para isso o Brasil é a peça fundamental. E essa guerra está acontecendo porque faltou a gente no BRICS, certo? E o Putin deu uma cagada. E agora o que a esquerda tem que fazer? A esquerda não tem que alimentar isso, a esquerda tem que pedir paz, a esquerda tem que pedir para eles se acertarem, para sentarem numa mesa, para deixarem de ser crianças, entende? E botando o mundo em perigo, para se acertarem, para chegar num comum acordo, sim, enrolar até que o Lula vai chegar e vai resolver isso. É essa a minha previsão, tá? E quem é esquerda tem que entender isso e parar de dar com a cabeça na parede, porque a esquerda brasileira, pessoal, desculpa, ela fica querendo mostrar valor dando com a cabeça na parede, dando com a cabeça na parede, porque nem foi no impeachment, foi isso. A gente fica culpando os Estados Unidos, pessoal, a gente aqui ficou brigando com todo mundo, sabe, quando a gente devia se relacionar sem ficar julgando as pessoas, unindo o país, certo? Como o Lula fazia, não ficar nesse moralismo, nessa coisa que só nos desgasta, a gente só briga, entende? E agora é uma segunda chance. Essa segunda chance é de ouro e nós não podemos perder. Espero que vocês concordem comigo. Eu acho que vocês concordam comigo. Então, se vocês concordam comigo, por favor, dê uma comentadinha aí, tá? Porque eu vejo que ninguém comenta. Eu acho que todo mundo concorda comigo, né? Eu realmente sou tão bom em expor as coisas que ninguém tem discordância nenhuma, né, pessoal? Um abraço. Até o próximo vídeo.